Vamos continuar nossa série sobre teorias da comunicação. Para quem não viu o primeiro vídeo que a gente falou sobre a teoria hipodérmica, vou deixar aqui o card aqui em cima para vocês verem. Hoje a gente vai conversar sobre a teoria empírico-experimental ou teoria da persuasão. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Essa teoria tem nos seus dois nomes exatamente a explicação para aquilo que ela acredita, que ela defende, né? Eu vou explicar para vocês exatamente por quê. Aqui, pela primeira vez, os aspectos psicológicos são levados em consideração, mostrando toda a complexidade que tem nessa relação entre emissor, mensagem e destinatário. Nessa teoria, ainda acredita-se que é possível realmente persuadir o receptor, mas não de uma maneira tão direta e tão fácil quanto a teoria hipodérmica acreditava. Dessa vez, realmente precisa se entender esse destinatário, esse receptor, para aí sim você construir a sua mensagem de acordo com aquelas características importantes para você atingir o seu objetivo final. E todo esse conhecimento sobre o público-alvo e quais as principais maneiras, para você atingi-lo são determinados, todo esse conhecimento é determinado a partir de práticas empírico-experimentais. Fazia-se uso do saber científico nesses experimentos, por exemplo, você mantinha tudo constante, mudava uma variável e aí você entendendo qual dessas variáveis realmente afetava na recepção da mensagem. E aí ele cita um exemplo aqui, no livro, lembrando que todas as teorias que eu vou passando aqui nesses vídeos, nessa série de teorias da comunicação, é baseado nesse livro aqui do Mauro Wolff. Então, os exemplos também, algumas coisas são do que ele diz. Então ele cita, se a gente pretende investigar o peso que a credibilidade da fonte tem na aceitação da mensagem, a gente pode atribuir uma comunicação a um emissor que, para um grupo, todo mundo crê muito nele, todo mundo acredita muito nele, então a gente pega essa mensagem, dá para esse público que acredita muito nesse cara. Depois a gente vai para um outro grupo e passa a mesma mensagem, só que com um emissor que eles não acreditam. Você sabe que aquele grupo não concorda com aquele cara. E aí você vai ver a mesma mensagem sendo transmitida se a pessoa que transmite a mensagem, ela influencia nessa recepção e na forma como as pessoas vão acreditar ou não nesse conteúdo. Depois dessas explicações, acho que ficou claro porque que os dois nomes dessa teoria, empírico-experimental e da persuasão, já deixam bem claro o que ela, teoriza. A primeira coordenada, ela representa os estudos sobre as características do destinatário que intervêm na obtenção do efeito. Então, sempre lembrando que a gente está falando aqui de empírico experimental. A parte de pesquisa experimental e prática é muito importante dentro dessa teoria, para você entender o que influencia ou não. Essa teoria leva isso muito a sério, esse é um ponto principal. A segunda coordenada é representada pelas pesquisas sobre a organização das mensagens com finalidades persuasivas. Então, é basicamente isso, é a pesquisa, o empírico experimental servindo à finalidade da persuasão. O Mauro Wolff, o autor do livro que a gente usa como base aqui, ele lembra que a gente precisa recordar que essa teoria trabalha as mídias da comunicação de massa, o mass media, dentro de um contexto de campanha. Então, seja campanha publicitária, seja campanha política, mas dentro de uma ideia de algo que você realmente precisa convencer alguém, que é uma ideia de uma campanha. E essas situações de campanha têm uns objetivos específicos, umas características específicas, que são: tem objetivos específicos e foi projetada para os atingir, então não é simplesmente a passada de uma informação, mas é algo que é dito com um objetivo específico, que você organiza tudo para atingir esse objetivo. É intensiva e desfruta de uma vasta cobertura. O seu sucesso pode ser avaliado. Então a gente consegue ver, por exemplo, uma campanha de venda publicitária, de venda de alguma coisa, você consegue ver se efetivamente vendeu ou não. Uma campanha política, você consegue ver a quantidade de votos que aquele político teve, comparado a outros. Então você pode avaliar de maneira muito prática o resultado desse tipo de campanha, de produção, de comunicação. Os seus argumentos devem ser vendidos ao público, para quem são novos, mesmo que se baseiem em esquemas de valores compartilhados. E tem algumas coisas que influenciam como o público vai receber essa mensagem, Então, dentro de todas as pesquisas que foram feitas, naquela época se chegou a uma conclusão de fatores que poderiam influenciar, com certeza influenciam a forma como o público
reage a determinados conteúdos. Uma dessas coisas é o interesse em obter informação. Então aqui diz, quanto mais expostas as pessoas são a um determinado assunto, mais o seu interesse aumenta. E à medida que o interesse aumenta, mais as pessoas se sentem motivadas para saberem acerca dele. Então lembrando que aqui eu não estou dando a minha opinião, estou dizendo o que a teoria e o livro do Mauro Wolff dizem. Então aqui se acredita de que quanto mais a pessoa tem acesso a um conteúdo, mais interesse vai ter em se aprofundar naquilo, né? Então aqui a gente já percebe que o êxito de uma campanha, seja ela qual for, depende do interesse que o público tem em ter acesso àquela informação. Um outro fator que interfere, né, na percepção da mensagem é a exposição seletiva. E aqui a gente tem um problema que foi detectado, que é o receptor, ele tende a ir atrás de informações e consumir conteúdos que estejam de acordo com pensamentos e atitudes pré-existentes nessa pessoa. Então, preste atenção como o fator psicológico é muito importante. Então, existe, a partir de pensamentos pré-existentes, atitudes pré-existentes, o público ele prefere consumir conteúdos que eles já saibam que vai de acordo, né, com tudo isso. Então, por isso que o autor fala aqui dessa exposição seletiva. O público seleciona a que tipo de conteúdo ele quer ser exposto. Isso a gente está aqui falando de uma teoria lá da década de 40, tá, gente? Não é de hoje, não. Já tem tempos, ou seja, podemos dizer que isso é do ser humano? Podemos. Devemos estar atentos a como nós nos comportamos diante disso? Devemos. Tem também a questão da percepção seletiva, que é quando duas pessoas completamente diferentes veem determinado conteúdo e elas entendem o conteúdo de maneira completamente diferente, baseado ainda nas suas predisposições, nas suas ideias, nas suas atitudes, né, em suas vivências anteriores. Então, tem a exposição seletiva, que é você escolher ser exposto, e a partir do momento que você é exposto, pessoas completamente diferentes podem perceber aquilo de uma maneira completamente diferente. E também é importante a gente levar em consideração a memorização seletiva, que é quando a gente, basicamente, pelo que o autor fala, é que quando a gente vê determinado conteúdo, a gente tende a memorizar mais aquilo que, novamente, está de acordo com as nossas atitudes e com as nossas ideias anteriores. Então, assim, se ele vai falar um monte de coisa, o que a gente vai guardar é aquilo que confirma o que a gente já acredita. Mas, de maneira geral, o que essas pesquisas todas dizem é que esses fatores, um depende do outro, tudo é muito variável, você não tem características específicas para determinado grupo, para determinado tipo de mensagem. E é por isso que desde sempre até hoje a gente tem estudos de grupo focal, quando a gente vai fazer hoje em dia falando de internet, que não é o caso desse livro, mas falando de internet a gente pesquisa, seleciona qual o público que a gente quer atingir. Quando você fala de mídia de massa mais massiva, como no caso de uma televisão aberta, as equipes de marketing vão fazer pesquisas para entender como que aquela mensagem pode ser dita e qual público eles querem atingir dentro daquilo. Então, nessa teoria a gente já percebe que a gente tem que estudar o público, que dependendo de como o público é e como que ele tá naquele momento, isso vai influenciar a forma como a mensagem vai chegar nele. Então, se você quer persuadir, e aqui ainda acredita-se que a persuasão ela é capaz, a questão é que a gente precisa só encontrar o jeitinho de falar. Mas a partir do momento que encontrou um jeitinho, a persuasão vai acontecer. Então é isso, assim, o que essa teoria afirma é que os percursos são complicados, mas a comunicação de massa, a mídia de massa, consegue sim realizar essa persuasão. E isso nas próximas teorias a gente vai começando a discutir, né? Quanto mais a gente vai evoluindo, assim, evoluindo é uma palavra que a gente não gosta de usar, mas quanto mais o tempo vai passando e essas pesquisas, essas teorias vão sendo dissecadas e novas pessoas vão surgindo com suas vivências, suas percepções, suas histórias, novos métodos de análise, a gente vai começando a perceber que também não é exatamente assim. Não é porque você encontrou o jeito de falar com um determinado público, agora você consegue persuadir todo mundo e todo mundo vai votar no político que você quer ou vai comprar o produto que você quer que compre. As coisas todas variam e variam com o passar do tempo, varia dependendo do momento histórico, da mídia. Então, assim, essas teorias todas que são abordadas nesse livro, fico pensando se elas valeriam para um caso, por exemplo, de corrente de WhatsApp ou tudo que aconteceu nas últimas eleições. Talvez
não sirva, sabe? Talvez elas não contemplem, talvez seja uma coisa nova. Mas é importante porque todas essas coisas, uma não larga a outra, entendeu? Na hora de ser construída. Todas essas teorias trabalham juntas e todas de alguma forma podem ajudar a gente a construir as nossas mensagens e também a criticar as mensagens que a gente está vendo por aí, para tentar entender sempre os objetivos, né, e tudo isso. Enfim, queria saber se vocês concordam com essa teoria, discordam, o que vocês já sabiam, se isso muda em alguma coisa a forma como vocês consomem mídia. Enfim, é isso. Até a próxima. Um grande beijo.